Região rica em terras de massapê, que permitia a constante utilização do solo sem a necessidade de renovação ou de técnicas que sacrificassem sua ocupação, além de sua localização, que se caracterizava como principal via de comunicação e escoamento de mercadoria da província, foi na região do Contiguiba que se desenvolveu a lavoura canavieira, uma atividade que se desenvolvia respondendo a estímulos tanto internos como externos, que nos fins do século XVIII e início do século XIX atuaram sobre a produção açucareira no Brasil e garantiram a formação de um novo ciclo de açúcar em nosso país. Foi nessa região, compreendida entre o rio Sergipe e Japaratuba, região do Contiguiba, nas várzeas do rio Siriri, que ergueu-se Engenhos Manguês, pertencente a membros de uma só família. Um desses engenhos é o Pedras, alvo de nosso estudo. Situado em Maruim e datado do início do século XIX, tem sua localização em 1807, ao sul com o engenho Santo Antônio e Pombinha, ao norte com o engenho Unha de Gato, ao nascente com Canoa Nova e ao poente com Maria Teles. Quanto à origem, acredita-se que a região onde está situado esse engenho tenha pertencido a um ancestral comum, que o teria fracionado com a finalidade de proporcionar aos filhos razoável subsistência e garantir-lhes a posição na sociedade que a posse do engenho assegurava. Para melhor basear essa argumentação, percebemos que em 1823 o engenho Pedras pertence a Manuel Hollenberg de Azevedo e o Unha de Gato ainda estava nas mãos de Gonçalo Paz de Azevedo. 2 anos depois, registra-se a posse do Unha de Gato pelo referido Tono das Pedras, seu filho, e será através do casamento da viúva de Manuel Hollenberg, Maria de Falo Hollenberg, que o Unha de Gato passará para as mãos do Barão de Maruim. Em 1835, são proprietários do engenho Pedras Luiz Barbosa de Madureira e sua mulher Ana de Faro Hollenberg, filha do antigo proprietário Manuel Hollenberg de Azevedo. Enfim, essas propriedades pertenciam a uma só família e foi sendo fracionada para os seus herdeiros. Este engenho passou por várias oscilações. Apesar de, no início do século XIX, haver um incentivo da atividade açucareira devido à queda da produção do açúcar das Antilhas, percebemos alguns fatores que soaram negativamente a esta produção, como a proibição do tráfico negreiro, que desfechou um duro golpe sobre a força de trabalho utilizada no engenho. Este fato, associado à eclosão da cólera morbus e às sucessivas secas que afligiam a agricultura da província, fez com que, em fins da década de 50, ocorresse uma das maiores crises do século XIX, evidenciada pelos horrores de alta de preços de alimentos e em decorrência da fome. Em 1872, com a morte de Luiz Madureira, o engenho passa para a mão do seu filho Manuel Hollenberg Accioli Madureira, que, sem condições de preservar o patrimônio, pratica uma política de irresponsabilidade e depredação. Em 1875, a propriedade é arrematada em asta pública pelo Barão de Propriar. Logo, a propriedade passaria para as mãos do seu filho adotivo, Gonçalo Vieira de Melo Prado. Nesse período de sua administração, ocorreria grandes transformações, principalmente na modificação radical da força de trabalho agrícola do Brasil. Houve a abolição da mão de obra escrava. Por causa do pouco investimento em progresso técnico, o valor do engenho em 1907 estava reduzido à metade, o que coubera em 1872. Em 1907, o novo dono do engenho, Gonçalo Hollenberg de Prado, inicia um período de pleno florescimento da empresa agrícola, que lhe coube por herança. Com a instalação da moderna usina e a separação entre a fábrica e o campo, são consequências do novo tipo de relação que se estabelece. Em 1957, após sua morte, os bens estavam em processo de partilha, ficando sua esposa, Dona Maria Hollenberg da Cruz Prado,
como grande acionista da usina, tendo seu filho Dr. Gonçalo Prado à frente da administração. Com eles, grandes reformas foram implantadas, seja na aquisição de maquinário novo e de maior capacidade, ou na introdução de novas técnicas de cultivo do solo. Em 1969, o grupo Oiteirinhos, composto por membros da família, fez fusão com Pedras e passou a ser usina Oiteirinhos Lita, que durou apenas 3 anos. Sob a direção de Dr. Augusto do Prado Leite, neto do coronel Gonçalo, foi vendidos 50% das ações em julho de 71 a Astep S.A., empresa de Recife dedicada a estudos sobre estradas. Em agosto de 1972, o grupo Franco e Cia, hoje Usinas S. José de Pinheiro S.A., adquiriu a maior parte das ações daquele grupo. Como usina, ela continuou a executar seus trabalhos de moeda até a safra de 1974. Desde então, transformou-se em fazenda de cana, fornecedora de matéria-prima para o trabalho de moagem da usina Pinheiro S.A. Em relação à propriedade, o engenho Pedras era uma unidade agrícola de reduzida dimensão, cerca de 280 hectares, que absorvia uma estrutura agrária bastante complexa, como deveria ser a propriedade açucareira. Ela estava fracionada em áreas ocupadas pela lavoura da cana-de-açúcar, pastagem para o gado destinado aos trabalhos da empresa agrícola, matas que fornecesse a lenha para alimentar a fornalha da fábrica e aquela de utilização não agrícola destinada às vinvendas e à fábrica. Na propriedade, também se fazia necessário uma pequena plantação de mandioca para assegurar aos escravos a alimentação diária. Em 1866, o engenho Pedras tinha suas roças de mandioca, isso devido ao alto preço de cereais, principalmente da década de 50. Também neste ano, o engenho possuía suas plantações de algodão, devido à baixa do preço de açúcar e o estímulo à comercialização do algodão. Com relação à tecnologia utilizada, percebemos que até meados do século XIX, a cana utilizada era a crioula. No entanto, em 1810, a cana caiana, também chamada de otaíte, foi introduzida na Bahia e logo mostrou-se superior à outra devido ao seu teor sacarígeno superior. A tecnologia utilizada era bastante simples, como ocorria nas demais províncias, com a utilização de utensílios como pás, enxadas e foices. A moenda era movida até cerca de 1874 por cavalos ou bois. Os bois também eram utilizados em outras atividades, como o transporte de mercadorias através dos célebres carros de bois. O testamento de 1866 relaciona a posse de 30 cavalos e 16 éguas. Isso mostra a possibilidade de renovação do rebanho. Também havia 63 bois, 6 garrotes e 2 vacas. Existiam 2 carros de bois em bom uso e 3 quebrados, e 2 carroças de madeira e uma de ferro. Este engenho só utilizou máquina a vapor nas moendas nas últimas décadas do século XIX. No que se refere à mão de obra utilizada, era a escrava, que no engenho Pedras constituía em 1866 cerca de 129 escravos, sendo 69 homens e 60 mulheres. Destes, cerca de 70 escravos trabalhavam nas usinas e eram responsáveis pela produção de aproximadamente cerca de 4.000 arrobas anuais de açúcar. Desta forma, o engenho Pedras, percebemos que ele atravessa distintas fases da cultura da cana-de-açúcar em Sergipe. Por isso, é um dos engenhos sergipanos mais pesquisados.